Hoje aqui no nosso Teleconsulta nós vamos falar sobre um assunto sério, a gravidez na adolescência, e a nossa convidada não poderia ser outra pessoa. Eu recebo a doutora Albertina Duarte Takeuchi para falar sobre esse assunto. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É muito prazer estar aqui fazendo com você um serviço de informação para a população. Aliás, o seu trabalho, né, doutora, na USP, a doutora também tem um trabalho dentro de uma secretaria do governo. Fala um pouco, das suas atividades hoje. A senhora que é referência quando o assunto é ginecologia, obstetrícia no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser uma das pessoas que contribuiu para o desenho do SUS. E eu fico muito feliz de ser coordenadora de um trabalho do Estado de São Paulo que ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, porque nós reduzimos em 76% a gravidez na adolescência desde 98. Então, isso foi uma vitória, porque a média do Brasil foi reduzir em 50% e nós reduzimos 76%. Isso é uma vitória porque a gravidez na adolescência é um problema nacional e dentro das metas do desenvolvimento sustentável está a recomendação dos países reduzirem a gravidez na adolescência. A gravidez, na adolescência, doutora, tem um impacto social, psicológico e também físico, para essa adolescente que ainda está com o corpo, em formação. Então fala, quais são os principais prejuízos dessa gravidez precoce? Primeiro, eu vou dizer a questão física. Então, veja, com menos de 15 anos, nós consideramos uma gravidez de risco, e de 10 a 15 anos. Bom, isso é um problema porque a cada 42 minutos no Brasil, nós temos uma menina que de 10 a 15 anos se torna mãe. Então, um problema de saúde pública. 20 mil meninas que se tornam mãe de 10 a 15. Em São Paulo, é uma a cada 5 horas. Então, ainda continua com problema. Quais são os problemas? De 10 a 20, todas têm mais risco de aumentar a mortalidade materna. Então, no Brasil, nós tivemos 228 meninas de 10 a 20 anos que morreram por eclâmpsia, por hemorragia e durante a gravidez e pós-parto. Isso é seríssimo, é uma guerra. 228 meninas que morreram por questões que não poderiam, mortes que podiam ser evitáveis. Então, nós temos de 10 a 20 anos maior mortalidade materna, mais risco de eclâmpsia, risco de pressão alta, de infecções urinárias, de infecções sexualmente transmissíveis, e o bebê sofre com isso, com parto prematuro, baixo peso e até questões genéticas, porque se você teve sífilis, por exemplo, e não diagnosticou, o bebê pode nascer com problemas. Então, esse risco físico que as pessoas não lembram, a ponto de eu dizer, eu prefiro fazer uma gravidez com mais de 45 anos do que uma menos de 15. Já fiz parto de 51 anos, de um paciente com 51 anos, e foi totalmente bem, porque teve um acompanhamento e tudo. Eu já fiz o parto de uma menina de 10 anos. Então, com certeza, a rede de apoio de uma mulher com mais de 40 anos é totalmente diferente da uma paciente adolescente. O risco psicológico, ansiedade, depressão e até suicídio estão presentes, sim, na questão psicológica, mas os riscos sociais são muito grandes, porque há uma desigualdade. A adolescente que engravida na adolescência, ela é desigual. É difícil para ela voltar para a escola, é difícil para ela continuar tendo projetos de futuro, de ter autonomia, de ter profissionalismo. Ela fica dependente. Por quê? Quem assume essa gravidez economicamente e de rede de apoio é geralmente a família da menina. A família do menino não fica.
E ainda, essa adolescente é abandonada em 60% na própria gravidez. 20% depois que o neném nasce. Então, hoje, as estatísticas mostram que menos de 20%, depois que a menina adolescente dá à luz, esse bebê tem contato com o pai. Então, o glamour que a gente diz assim, ai, o pai ficou, o pai casou e a menina se formou médica. Veja, eu sou médica há mais de 40 anos, 50 anos quase, e eu nunca vi em nenhuma faculdade de medicina, nem na USP, uma menina que se tornou médica sendo grávida, ficando grávida na adolescência. Então, é uma fantasia que eu gostaria que pudesse acontecer. Geralmente, essa menina que engravida, ela deixa a escola, ela fica mais dependente e engravida novamente, porque ela quer tanto acertar que ela engravida novamente. Ou seja, doutora, aquela história que um filho transforma a vida, que a pessoa fica mais responsável, não funciona nesse caso da adolescência. Pode ser importante quando a pessoa já conseguiu ter uma formação, já tem uma vida financeira estável, está num relacionamento, vai ter esse suporte, mas não combina com adolescentes. Pelo contrário, vai fazer com que essa adolescente fique fora da escola, do mercado de trabalho, porque é uma responsabilidade, nem sempre tem uma família tão estruturada para dar esse suporte. Então, é prejudicial para a saúde e para a vida, no contexto social. Olha, o Brasil gasta 10% do seu PIB com situações de consequência da gravidez na adolescência. É a morte de crianças, porque mãe adolescente perde mais os seus filhos por mortalidade infantil do que mulher adulta, e o fato dela ficar fora da escola também e não ter um profissionalismo. Então, enquanto que a China gasta 1% do seu PIB, né, os países desenvolvidos gastam em torno de 2, 3%. Só os países subdesenvolvidos é que gastam muito. Nem a Argentina gasta tanto no seu PIB com a questão da gravidez. Então, a gravidez na adolescência não faz com que a mulher fique responsável. Ela fica dependente, submissa. Ela fica desigual nos sonhos e nas emoções. Doutora, para a gente finalizar, as famílias, né, seja o próprio, né, a própria adolescente, né, os adolescentes ou os pais que estão acompanhando a nossa conversa, qual a sua orientação? Como tratar desse assunto em família e como prevenir essa gravidez nessa fase da vida que tem outras prioridades? A minha mensagem é: olhe no olho desses adolescente menino e menina. Olhe no olho. Porque você falar não engravida, use métodos, não adianta. As adolescentes conhecem os métodos. E os meninos adolescentes têm medo de falhar. A menina tem medo de não agradar. Quer dizer, se você não desenvolver habilidades, autoestima, valorizar cada evento que essa adolescente faz, ela fica com baixa autoestima e prisioneira de quem passar a mão ou quem agradá-la. Então, para que a mulher não engravide, é preciso que ela tenha uma imagem positiva dela, segurança, aí ela vai ter autocuidado. E o menino, que muitas vezes com medo de falhar, querendo ser vítima do machismo, tem que acertar, ele fica tão atrapalhado. Então, não é o conhecimento, é a negociação, não é a informação, é a segurança. Então, esse adolescente precisa ser olhado. Eu digo para os meus profissionais: olhem nos olhos dos adolescentes. Quando eu olho nos olhos do adolescente, eu sei que ele está precisando de ajuda. Mãe, arrume um tempo. Pai, arrume um tempo. Não critique, não diga, não vai acontecer. Principalmente não diga, no meu tempo. Diga, o que, que você está sentindo? Eu estou aqui. O que, que você está sentindo? Diga 51 vezes, eu te amo. É mais fácil
e vai ser muito mais consequente do que dizer 51 não. Doutora, muito obrigado. Volte sempre para conversar conosco e contribuir, né, como a senhora tem feito com a sociedade, não só de São Paulo, mas a sociedade brasileira. Olha, eu adorei a entrevista, foi muito boa, foi muito tranquila. A Claudina tinha dito para mim, ele é ótimo, mas eu não sabia que era tão ótimo. Foi muito. Não tem, não tem entrevista boa, tem entrevista tranquila, quando o entrevistador apoia como você me apoiou. Muito obrigada. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero na nossa próxima teleconsulta aqui no Doutor TV.